manhã de quinta-feira aqui no Green Hub. Obrigado por tirarem esse tempo e parabéns pela decisão. Eu sei que às vezes a gente fica afundado lá na rotina do nosso dia a dia, né? Mas a gente precisa acompanhar o que está acontecendo aí, que vai impactar a rotina do nosso trabalho e os nossos resultados lá na frente. Então a gente precisa estar atento. E hoje nós estamos aqui, Secontro acolhendo todos vocês, para dividir um pouquinho então sobre a reforma tributária, que é um assunto do momento. Todo mundo já ouviu falar? Levanta a mão quem não ouviu falar. Ixi, tem algumas pessoas que não ouviram falar, olha só. Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para dividir esse conhecimento com vocês. Para a gente entender por que surgiu o assunto reforma tributária, quero fazer uma pergunta para vocês. Como vocês enxergam o nosso sistema tributário brasileiro hoje? Hoje ele é muito inseguro. Muito inseguro. O que mais? Ele é fácil? Ele é complexo, extremamente complexo. Complexo. Nós temos uma notícia, eu fiquei impressionada quando eu tive acesso a isso. No portal do TCU, do Tribunal de Contas da União, tem uma postagem que reconhece que o sistema tributário brasileiro é o mais complexo e burocrático do mundo. Olha que orgulho pra gente. Parabéns. Então, o próprio governo também reconhece essa complexidade. Então, nós temos insegurança, complexidade tributária, e isso impacta não só no nosso custo operacional, porque é difícil para as empresas se organizarem, terem clareza das informações quando a gente tem essa dificuldade de compreensão e essa insegurança do que vai acontecer lá na frente. Mas não impacta somente o nosso país, impacta também e principalmente, aí é quem vem e põe pressão para as coisas acontecerem, que é o mercado internacional, que quer investir, que são os investidores, que querem investir no Brasil e dizem que não tem como mandar recurso para cá com essa instabilidade e insegurança que existe. Então, a gente já tem Estados Unidos, países da Europa, com uma estrutura tributária mais clara, vamos dizer mais enxuta, em termos de legislação, não em termos de valores, mas em termos de legislação. E aí, o mercado internacional também apertou o nosso país para que ele desse uma arrumada na casa. Vamos simplificar isso aí, porque senão a gente vai parar de colocar recurso aí, porque a gente não sabe, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e aí ninguém sabe o resultado final que se espera lá na frente, porque tudo vai mudar no meio do caminho. E aí começou-se então um movimento em relação à reforma tributária, que iniciou-se com a emenda constitucional lá em 2019 e foi de fato ter um passo mais sólido em 2023. Entretanto, teve a sua real aprovação como lei complementar em dezembro de 2024. Então, a lei complementar não lembro qual que é a lei complementar, de dezembro de 24. Em janeiro de 25 foi publicada a 214/2025, no comecinho de janeiro, que traz então a implementação da reforma tributária no nosso país. E aí muita gente nos pergunta, e também a gente observa isso nos treinamentos que a gente vai, se realmente essa reforma tributária vai ser implementada. Porque o Brasil é o rei do emite norma, chega na hora, prorroga. Mudou a legislação, chega na hora, prorroga. Então, será que vai entrar em vigor de fato ou será que vai prorrogar de novo? E aí a gente passa rapidamente pelos números do nosso país, que vem numa série de problemas financeiros. Então, lá em 2023 fechamos com um déficit de 230 bilhões de reais. O déficit é quando eu tenho mais despesa do que receita, né? Em 2024 estava previsto um déficit zero, fecharam uma projeção com déficit zero e fechamos com 47 bilhões negativo de novo. Para 2025 o planejamento era que fosse déficit zero também. Entretanto, existia uma tolerância permitida. Pode ficar no prejuízo de 30 bilhões. Então, a gente está observando que ao longo dos anos a conta não está fechando.
e o governo precisa fazer essa conta fechar. E eu tenho dois caminhos para eu zerar o déficit do nosso país. Ou eu reduzo a despesa, ou eu aumento a receita. Então, qual será que vai ser o método adotado? Olha só como está o recolhimento tributário histórico do nosso país. Em 2023, nós recolhemos 3 trilhões e 59 bilhões de impostos. Em 2024, 3 trilhões e 600 bilhões de impostos. Nós recolhemos 600 bilhões a mais. E ainda assim ficou no déficit de 23 para 24. Então, por mais que a arrecadação esteja aumentando, o déficit continua aparecendo. Essa conta não está fechando. Ontem eu consultei, estava me preparando e eu fui consultar o impostômetro. Ontem, dia 15 de outubro, o impostômetro do Brasil marcava 3 trilhões e 67 bilhões. Em outubro já estava maior do que o anual de 2023. Então, vamos que vamos. E aí, então a resposta é: a reforma tributária vai ser implementada. Por quê? O mercado externo está cobrando isso do país, precisa se readequar, e os números internos não estão bonitos, estão precisando de uma ajuda, de um suporte. Então a gente tem enxergado que todo o movimento que está acontecendo é para que realmente ela entre em vigor. Mas quando a gente ouve falar de reforma tributária, a gente tem que abrir um pouquinho o campo de visão. Nós temos 3 grandes reformas tributárias sendo discutidas. Não é apenas uma reforma tributária. A que a gente mais ouve falar é a reforma tributária sobre o consumo, que é essa que vai substituir o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. E vai criar, então, o IBS e o CBS. Essa é a primeira e a mais falada, e a que já está mais avançada, que foi, então, legislada esse ano, em janeiro, e ela entra em vigor em janeiro de 26, e vai ter um período de implementação até 2033. Nós já vamos olhar isso. E vamos compreender um pouco mais os impactos dela na nossa rotina de fato. Porque essa já está acontecendo. A outra reforma tributária, a outra reforma que está sendo discutida, e essa a gente ouviu uma movimentação bem intensa 2 semanas. No começo de outubro, a gente teve a aprovação da PL 108 e da PL 1087, que são as outras 2 reformas, a do patrimônio e a da renda. Elas foram aprovadas por unanimidade na Câmara dos Deputados e agora elas foram para o Senado. A tendência é que elas também sejam aprovadas, porque elas não tiveram nenhuma negativa. Todo mundo aprovou do jeito que estava e mandou para frente. Então, eles querem aprovar do jeito que está, a qualquer custo, para poder implementar e depois ir corrigindo, ir ajustando, que é a mesma coisa que está acontecendo com a reforma do consumo. A reforma tributária do patrimônio, ela prevê uma mudança no ITCMD. O principal impacto dela é em relação ao ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doação, que é o imposto que incide hoje nas famosas holdings familiares que estão sendo criadas, né? Então, quando eu constituo a holding, faço a doação para os meus sucessores, eu pago o ITCD. Hoje, o ITCD, a base de cálculo do ITCD, é o valor declarado dos bens até 2025. A partir de janeiro de 26, a base de cálculo do ITCD passa a ser o valor de mercado. A base de cálculo vai subir um pouquinho. Então, a arrecadação também vai subir um pouquinho. E tem outra coisa que muda também. A alíquota. A situação atual são alíquotas variáveis de 2% a 8% no nosso país. A partir do ano que vem, a alíquota vai de 2% a 16%. Então, ela vai ter um aumento na base e um aumento na alíquota. Esse é o grande impacto da reforma sobre o patrimônio. Por isso que o assunto holding está tão falado hoje, porque quem faz até dezembro vai conseguir aí ter uma economia, né? A partir do ano que vem fica um pouco mais
caro. E a outra reforma, que é a reforma sobre a renda, essa eu acho que vocês ouviram falar. Ouviram uma aprovação de que nós vamos aumentar, nós teremos um aumento de isenção do imposto de renda pessoa física para R$5.000. Hoje está em 2.400 e alguma coisa. Elevando a isenção para R$5.000 por mês, o governo está abrindo mão de uma receita gigantesca. Toda essa galera que ficava na faixa dos 2.500 até os 5.000, que pagava o imposto de renda, não vão mais pagar. Então vai diminuir a receita do governo. E da onde vai vir o dinheiro para cobrir essa receita que vai faltar? Vamos criar então uma outra base de cálculo. Vamos tributar as empresas através da tributação sobre a distribuição de lucros. Hoje, a distribuição de lucros, aqui fala sobre a tributação sobre os dividendos. Hoje, a tributação de lucro, a distribuição de lucros no nosso país, ela é isenta. Então, as empresas fazem contabilidade, emitem as notas fiscais, tributam o faturamento. A gente já tributou a receita. O que sobra de lucro da empresa é distribuído para o sócio, sem incidência tributária. Com a aprovação da reforma tributária sobre a renda, distribuições de lucros superiores a R$50.000 por mês passarão a ter imposto de renda pessoa física também. E aí a gente tem uma alíquota escalonada que vai até 10%. Se a distribuição for acima de 1.200.000, a tributação passa de 10% daí. Isso aí está andando, ela está em tramitação. É essa que foi aprovada há 2 semanas na Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Ela foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados. Por sócio. A tributação do lucro distribuído é para quem recebe. Então, se a empresa tem 2 sócios, eu vou distribuir até 1.200.000, sendo 50% para cada um. Aí eu fico na isenção. É porque quem paga o IR é a pessoa física. Tudo bem? Já sabiam dessa informação? Essa é pesada. Então vai aumentar a necessidade da gente fazer planejamento, da gente se organizar, da gente colocar os recursos alocados nos lugares corretos aí. Fugir do Brasil é uma opção? Talvez. Então, essa reforma tributária sobre a renda está tramitando. Estamos aguardando aí nos próximos dias se ela vai ser aprovada também no Senado e se ela vai ser implementada. Mas parece que tudo está condizendo para que ela entre em vigor em janeiro já. Contextualizando um pouquinho sobre as 3 reformas tributárias, que é uma mudança grande que vai afetar todas as áreas, então a gente vai entender um pouco mais agora sobre, de fato, a reforma tributária do consumo, que é essa que vai impactar nossa rotina, nossa precificação, os impostos sobre a receita que a gente tem. Lembrando que essa reforma tributária sobre o consumo entra em vigor em janeiro de 26. Mas a gente começa a recolher diferente em janeiro de 27. Depois eu vou mostrar a escala de aplicação. Quais são as características da reforma tributária sobre o consumo? Ela traz uma tributação não cumulativa. O que significa não cumulatividade? O imposto não vai mais incidir sobre ele mesmo. Hoje a gente tem que incluir o imposto na nossa base de cálculo, né? Agora a gente não vai mais ter essa incidência duplicada, digamos assim. A não cumulatividade diz que eu vou recolher sempre o imposto sobre a margem de valor agregado. Então eu vou descontar o que foi pago anteriormente e vou pagar sobre o valor agregado da minha venda, do meu produto. Então a gente vai ter uma mudança na apuração. Hoje, as empresas do Simples e do Presumido pagam imposto sobre a receita, certo? Com a não cumulatividade, eu vou ter que fazer débito e crédito. Vai ser meio que um lucro real misturado com lucro presumido. Eu vou debitar a venda e eu vou ter o imposto.
E aí, não é esse valor que eu vou recolher. Eu tenho que lançar todos os créditos das compras que eu fiz, para daí eu encontrar o saldo que eu vou recolher. Essa é a aplicação da não cumulatividade. Temos a tributação por fora, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. O IVA é muito conhecido, muito falado, nos Estados Unidos e Europa, né? Só que o Brasil quis implementar o IVA. Mas aí, o IVA significaria um único recolhimento de um único imposto e vai para a federação. Só que eu mencionei há pouco que a gente está substituindo PIS, COFINS, ICMS e o ISS e o IPI. O ICMS é de gestão do Estado. O ISS é de gestão dos municípios. E o PIS e COFINS da Receita. A implementação de um único IVA faria com que esse recolhimento todo fosse feito e levado para a Receita Federal e a Receita distribuísse para baixo. Mas os estados e os municípios não concordaram, porque aí eles iam perder a gestão sobre o recurso. Então eles trancaram o pé e falaram assim: só aprovo se eu tiver um pouco de possibilidade de gerir o recurso também. E aí criou-se no Brasil, o Brasil sempre é diferente, o IVA dual, que é o IBS e o CBS. Por isso que a gente tem dois impostos, que foi dividido para poder ajustar quem iria gerir esses recursos. E ele incide, esse CBS e esse IBS vão incidir somente, eles vão incidir por fora, repetindo o que eu mencionei antes, de não serem base para eles mesmos. Então, eu vou calcular o meu custo de produção, vou incluir a minha margem de lucro e vou achar um preço de venda de R$10.000. A alíquota do imposto é de 28%. Então, eu vou vender por 12.800. Eu só vou acrescer o imposto. Eu não vou mais incluir ele por dentro. Vamos entender melhor. E a outra característica, e muito importante, do CBS e do IBS, é que eles são devidos no destino. Hoje, o imposto incide de várias formas. Em algumas atividades onde a empresa está domiciliada, onde a empresa está constituída. De outras formas onde o serviço é prestado. De outras onde o serviço é iniciado. Com essa característica, o imposto sempre vai ser devido no destino. Não existe mais tributação onde se inicia a operação. Vamos pensar no estado de São Paulo. Qual é a arrecadação dele hoje? É gigante, porque ele envia produto para o país inteiro. E o imposto dele é recolhido para São Paulo. Com esse novo modelo, o imposto não fica mais em São Paulo. Ele é devido onde o produto foi entregue, nos 5.500 municípios do nosso país. Então, ele vai distribuir a tributação. O resultado dessas características, o resultado buscado pelo governo, é a simplificação tributária e a neutralidade fiscal. Então, quando ele fala em neutralidade fiscal, ele quer dizer que ele não espera um aumento tributário. Ele quer dizer que ele espera um ajuste, mas que o recolhimento continue sendo o mesmo. Hoje, as empresas do comércio pagam ICMS. A alíquota do ICMS no Brasil, ela pode chegar a 25%. No Mato Grosso é 17%. As empresas de serviço pagam ISS. O ISS tem alíquota máxima de 5%. Como eu vou deixar de existir ICMS e ISS e vou criar o IBS, é meio que pegar essas duas alíquotas, colocar numa bacia, chacoalhar e tirar uma alíquota média. Então, quando a gente ouve falar que as empresas de serviço vão ter um aumento tributário, é por esse motivo. Porque elas vão absorver um pouco do imposto que era do comércio, que chegava em 25%, enquanto elas pagavam só 5%. Então, a gente vai ter uma alíquota média agora. Então, inevitavelmente, o serviço vai ter um aumento.
neutralidade fiscal. E em relação à simplificação, nós passaremos a ter que conhecer, aqui se menciona simplificação porque hoje a gente tem 26 estados mais o Distrito Federal, então são 27 regulamentos de ICMS diferentes. É difícil da gente saber qual é a norma de cada estado, né? Por isso que a gente, por exemplo, não atende empresas de comércio de outros estados, que cada estado tem uma legislação. Então, eles buscam a simplificação. Porém, eu vou ter que conhecer a tributação dos 5.500 municípios, porque o imposto passa a ser devido no final da operação. E depois a gente vai ver que cada município vai poder definir sua alíquota. Então, a Receita Federal tem nos orientado de que eles nos darão condições de controlar isso. Mas a gente vai ter que esperar acontecer para a gente enxergar como é que vai ser de fato esse controle. Então, quando a gente fala de resultados buscados, que são simplificação e neutralidade, a gente não consegue acreditar muito, porque pode até melhorar lá na frente, depois de 2033, mas antes disso vai piorar muito. Vocês vão entender melhor. Vamos lá. Então, já antecipei um pouquinho sobre a mudança em relação aos novos tributos criados. O PIS, o COFINS e o IPI são substituídos pelo CBS e pelo Imposto Seletivo. E o ICMS e o ISS são substituídos pelo IBS. E sobre o que é que esses impostos vão incidir? Sobre tudo. Mudou-se também o conceito de receita tributável. E hoje, quaisquer operações com bens, serviços e direitos com contraprestação passam a ser tributadas pelo IBS e pelo CBS. O que muda na prática? Por exemplo, o aluguel. Ouviram falar que o aluguel vai ter um aumento tributário? Por quê? Porque o aluguel ele não é um produto e ele não é um serviço. Ele é uma contraprestação, eu coloco à disposição. Só que agora ele também é base do IBS e do CBS. Então ele não pagava nem ICMS nem ISS, mas agora ele vai ter que pagar o IBS e o CBS, porque ele vai ser base para incidência também. Não muda como eu registro esse valor na contabilidade. Não adianta eu mudar o nome da receita, ela vai ser tributada. Tudo que entrar na empresa vai ser base para tributação. E não importa se tem lucro na operação ou não, o IBS e o CBS vão incidir sobre tudo. E o imposto seletivo, o que ele é? Que eu não falei dele ainda. O imposto seletivo, ele tem uma função extrafiscal. Quando o imposto é criado com uma função extrafiscal, ele é criado para permitir para o governo balizar o mercado, estimular ou desestimular algo dentro da economia. O imposto seletivo, com função extrafiscal, ele foi implementado, mas a alíquota dele vai ser variável. Dependendo do que o governo quiser incentivar, ele tira o imposto seletivo. O que ele quiser, ou melhor, se ele quer incentivar, ele tira. Se ele quer desestimular, ele coloca o imposto seletivo. Então, o que ele está pondo a incidência do imposto seletivo? Isso é um pouco estranho. Ele está colocando imposto seletivo, por exemplo, sobre veículos. Ele entende que o imposto seletivo deva ser aplicado sobre o que pode fazer mal à saúde e ao meio ambiente. E aí ele coloca veículos nessa especificação. Acho que é porque acha que faz mal para o meio ambiente. Mas e os veículos hoje? São importantes para o desenvolvimento da economia? Extremamente. Então a gente não entende muito ainda por que veículos está aqui como base para a incidência do imposto seletivo. Outros produtos que têm imposto seletivo, bebidas alcoólicas, vai ser desestimulado, então vai ficar mais caro. Bebidas açucaradas, faz mal para a saúde, então também vai ter um aumento. Produtos fumígenos e as apostas. O imposto seletivo também tem uma outra característica de aplicação.
Lembra que ele substitui o IPI? O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E era para ele sumir. Era para sumir o IPI e existir só o imposto seletivo nessas condições aqui. Mas aí tem uma bancada muito forte no Congresso que identificou que teria um determinado local no nosso país que seria muito prejudicado com a abolição, com o encerramento da cobrança do IPI, que é a Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus não tem IPI. Então, muitas empresas foram para lá para investir, porque tem benefício fiscal. Aí, de repente, de uma hora para outra, eu não tenho mais IPI no Brasil inteiro. Eles perdem essa viabilidade de ter ido lá para cima, eles perdem a competitividade. Ninguém vai comprar de lá. É muito longe, a logística é muito cara. Só compra de lá porque compensa no imposto. Mas se eu vou ter o mesmo produto no Sul e Sudeste, por que eu vou comprar lá de cima? Então, eles identificaram que a Zona Franca de Manaus teria uma perca de mercado muito grande. E aí eles foram brigar por esse ajuste. Então, como é que vai funcionar a questão da não incidência do IPI? Os produtos que forem produzidos no Brasil, que também forem produzidos na Zona Franca de Manaus, vão ter IPI. Os produtos que forem produzidos no Brasil, que não tem produção, fábrica na Zona Franca de Manaus, não tem IPI. Aí a gente vai ter que controlar isso. Simplificação da legislação. Legal. Então vai afetar bastante a indústria nesse quesito, né? Então, tem a Zona Franca de Manaus, vai ter IPI se for produzido lá em São Paulo. E aí o imposto seletivo fica aí nesse substitui e não substitui, porque acaba que vai continuar existindo o imposto seletivo, que já foi implementado, e também o IPI, para aquilo que tem produção na Zona Franca de Manaus. Tudo bem? Nessa questão dos veículos, eu estive lendo, e vou explicar com as minhas palavras. A China mesmo, agora, ela desestimulou, vou falar com o entendimento ali, a questão dos veículos. A China agora desincentivou a criar as montadoras de veículos elétricos. E eles entraram por quê? Aonde que vai ser lixo? Por isso que ele entra como prejudicial. Entendi. Tem muita coisa por trás, né, da legislação que é editada. Deu para ter uma visãozinha mais ou menos do IBS e do CBS? Deixa eu só fazer um complemento antes de eu ir para frente, porque a gente vai focar na pessoa jurídica, mas eu quero complementar que o IBS e o CBS também passam a ser obrigatórios para pessoas físicas. Hoje a pessoa física não paga nem o PIS, nem o COFINS, nem o ICMS e nem o ISS. Porém, por exemplo, quando ela ofere renda de aluguel, ela vai ter que pagar o IBS e o CBS, além do imposto de renda pessoa física que ela já tinha como base de incidência. Então, as pessoas físicas precisam, essa reforma aí é só para pessoa jurídica, é só para empresa, não preciso me preocupar. Não, as pessoas físicas também vão ter que ficar atentas, porque vai aumentar a tributação delas também. Nessa questão da pessoa física, justamente, Juliana. Que bom, Neuza, tá informada. Isso também eu te comento. O que vai acontecer? Também vou falar, gente, o meu entendimento. Aí entra até a questão do Bolsa Família. Porque agora você vai ter que pôr o teu CPF na compra. Como é que você vai falar para o governo que você faz parte do Bolsa Família se você compra os 6 mil reais por mês? Tudo isso vai ter um impacto bem considerável na pessoa física também. Oi? O imposto seletivo paga quem fornece ou quem adquire? Ele é tributado pela pessoa que vende, então ele vai incidir sobre o valor de venda do produto. Então, se eu tinha um valor lá de 10 mil, eu vou botar o IBS, o CBS mais o imposto seletivo. No meu caso, que vendo peças automotivas, eu vou pagar imposto seletivo ou não? Não, peças não têm incidência de imposto seletivo, é só os veículos.
as peças estão fora. Você tem alguma informação sobre importação, ou sobre PIS, você vai sair tudo? Vai sair tudo. Então, hoje, porque a minha empresa tem 90% de fora. E aí, porque hoje aquele produto tem uns que não tem COFINS, outros tem menos, outros tem mais, vai sair tudo fora, vai ficar um só. Isso. E aí, quando ele fala em neutralidade fiscal, a gente tem a figura de muitas atividades beneficiadas no nosso país. Por exemplo, o agronegócio é uma atividade extremamente subsidiada. Defensivo, fertilizante, semente, não tem PIS, não tem COFINS, não tem ICMS. As peças são incidências monofásicas, tributa na indústria. A indústria paga e por isso que a gente não paga aqui. Quando a gente vai apurar, a gente não paga o PIS e COFINS na saída, porque foi tributado na indústria. O ICMS é ST, recolhido antecipadamente. Então tem muitas legislações que elevam alguns tributos de algumas peças e outras que reduzem, como por exemplo o agronegócio, as peças. Só que com a extinção do PIS, do COFINS e do ICMS, eu extingo também todos os benefícios fiscais. Não tenho mais benefícios fiscais. A ideia é zerar. Então o agronegócio vai ter um impacto. Eles vão ter que pagar o PIS, ou melhor, o IBS, o CBS e o imposto seletivo não, só o IBS e o CBS no agronegócio. E as peças vão passar a ter incidência cheia de tributação. Vai mexer na economia como um todo. Só que a importação, hoje eu tenho crédito na entrada. Então, quando eu faço a importação, eu tenho crédito. Quando eu faço a venda, eu tenho débito. Então, eu vou continuar fazendo o sistema de débito e crédito. Pelo menos isso, né? Então, o imposto ele vai incidir sobre o valor agregado, a margem de lucro que eu inseri ali e o valor que eu precisar incluir sobre o preço de compra. Ok? Vamos lá. Então, se eu for olhar o que muda na tributação sobre o comércio. Até agora, eu não falei de imposto de renda, pessoa jurídica, e de contribuição social sobre o lucro líquido. Porque não muda nada em relação a esses dois impostos. Então, a gente está falando da criação do IBS e do CBS, em substituição a alguns tributos, mas eu não posso esquecer que os outros continuam ativos. O imposto de renda continua com o mesmo modelo de tributação, contribuição social continua com a mesma base de cálculo e com a mesma alíquota. Então, eu também tenho uma mudança na apuração, porque no IR na contribuição não é débito e crédito, só no IBS e no CBS. Então, eu vou ter que apurar de forma diferente o meu débito tributário. Vai ser extremamente complicado da gente responder uma pergunta que a gente ouve 7, 8 vezes por dia. Quanto que eu pago de imposto? Não sei. Não tem como, porque eu tenho débito e crédito. O que você paga? Alíquota incidente sobre a venda, eu sei, e eu te digo qual é. Mas não é esse valor que você vai pagar de imposto, porque depende quanto você teve de compra com crédito, porque isso vai abater da tua base de cálculo do imposto. Então, a gente vai ter que ter um acompanhamento ainda mais intenso, aí, mais alinhado com a contabilidade para enxergar qual vai ser o impacto efetivo em cada negócio, em cada empresa. Oi? Como é que vai ser lançado essas contas que a gente faz para vocês? A gente vai fazer a nossa apuração através das notas fiscais, como a gente já faz, e o governo indicou que vai também liberar uma plataforma de controle desses débitos e créditos. Até porque, depois eu vou contar outro detalhe sobre os débitos e créditos, tem outra variável aí. Bem interessante, bem interessante. Ok, então mantemos o IR, a contribuição, e passamos a ter IBS e CBS em substituição ao PIS, ao COFINS e o ICMS para o comércio. E para o serviço, só muda que sai o ISS e os outros impostos aplicam normalmente. E aí, lembra que eu mencionei que cada município vai poder definir a sua alíquota? Pois bem, eu tenho uma segmentação do IBS e do CBS.
E até agora eu não falei da alíquota também, só falei que agora tudo tem incidência do IBS e do CBS, e eu vou trabalhar com débito e crédito. Mas qual é essa alíquota que está prevista na legislação de IBS e CBS? Nós estamos trabalhando com uma alíquota estimada de 28%. Por quê? Porque a lei ainda não diz qual é a alíquota que vai entrar em vigor. A lei só diz qual é a alíquota de 2033. Em 2033, a alíquota será 26,5%. Isso está na lei. Como não tem diretriz de 26 a 2032, os estudiosos, os tributaristas estão estimando, e essa alíquota ela é tratada por todo o país. Então a gente está trabalhando com uma alíquota de 28% a partir de janeiro de 27. Eu vou ter que dividir essa alíquota, porque ela é a alíquota total. Então eu tenho que dividir parte para o IBS e parte para o CBS. A proporção divulgada pela Receita Federal é mais ou menos isso aqui, mas ainda não tem nada extremamente claro. Aqui é para a gente entender como é que vai funcionar, mas os valores exatos a gente ainda não tem. O CBS, que é o PIS e COFINS, ficam com uma parte menorzinha, que é 10%, que vai para a Receita Federal. O IBS vai ficar com os 18%, que é o ICMS e o ISS, dos estados e dos municípios. 18 porque é dividido entre o estado e o município. Então, 15% fica para o estado e 3% fica para o município. E vai ter, na legislação está previsto que cada município poderá definir a sua alíquota. Cada ente da federação vai fixar a sua alíquota. Então, cada município vai poder estimular ou desestimular. Eu quero que invista aqui, vou reduzir minha alíquota. Eu quero que não invista, vou aumentar. Enfim, os municípios vão poder ter essa definição. Por isso, a gente vai ter que saber qual é a tributação do município para onde a gente está vendendo. Olha que beleza. Mas vai ser dentro de uma alíquota referenciada. Então, vamos dizer que seja no máximo 3 para o município, no máximo 15 para o estado, e o CBS não tem ajuste, vai ser alíquota fixa. Tudo bem? Como é que vai ser na hora de a gente pagar? Ele vai ser 3 guias diferentes? Não, vai ser uma guia só, mas ela vai ser distribuída dentro da guia os valores exatos. E quem vai, de fato, informar para onde vão esses valores é a contabilidade, quando a gente gera as obrigações acessórias. Porque aí, na obrigação acessória, ele vai aberto e na hora de gerar a guia, ele vai gerar uma guia só. Data de vencimento da guia? Não sabemos, ainda não temos legislação. A lei complementar foi publicada em janeiro de 25. E aí, lá na lei complementar, fala assim: está instituído o IBS e o CBS. A partir de agora, as legislações que dão orientação de como vai vigorar vão ser emitidas. Então, todo mês a gente tem uma nova legislação do que foi implementado, do que vai para onde, de qual é a nova regra, de qual é o ajuste fiscal que eles estão fazendo na norma. Porque lembra que eles aprovaram ela em dezembro de 24? Foi no dia 26 de dezembro de 24. Foi correndo para poder fazer dentro de 24, para ela entrar em vigor em 25. Então, ela foi aprovada com um monte de falha, com um monte de coisa sem ser tratada. E elas estão sendo, aos poucos, ajustadas aí na lei complementar. Inclusive, o IBS, ele vai ser gerido, porque como é que eles vão fazer? Estado e município juntos vão gerir um imposto. Existe um comitê gestor do IBS, que vai reunir representantes dos estados e representantes dos municípios. Ele foi aprovado há 2 semanas também, a implementação do IBS. O CNPJ do comitê do IBS já foi criado. Ele vai ser uma entidade regulatória mesmo. E agora é que ele vai emitir o regulamento do IBS. Então, a gente ainda vai ter algumas coisinhas para absorver daqui para frente. Bom, parece assustador? Pouquinho.
Existem algumas, antes da gente ir para os casos práticos aqui da nossa atividade, que é peças e serviços do ramo automobilístico, né, automotivo, só vou fazer uma abordagem geral em relação às regras gerais de fato, né? Eu mencionei que não vai mais existir benefício fiscal. Isso era o que estava escrito lá em janeiro, na 214, emitida em janeiro. Depois disso, já surgiram alguns decretos. Então, a gente tem algumas atividades, alguns nichos de mercado com um certo benefício, com uma certa adequação. Por exemplo, as áreas da saúde vão ter uma redução de alíquota. Se a alíquota é 28%, vamos lá, vamos recapitular. Eu vou ter uma alíquota de IBS e de CBS de 28% sobre o serviço prestado. Ou a venda, porque agora ela é igual para os dois. E eu vou ter crédito dos insumos que eu tive para reduzir a alíquota. O médico vai ter crédito do quê? De nada. Então, algumas atividades estão sendo subsidiadas. Então, por exemplo, a área da saúde, serviços técnicos, enfermeiro, médico e tal. Medicamentos, alguns equipamentos hospitalares, eles têm uma redução de alíquota. Existem reduções de 50%, reduções de 60%, reduções de 40%, depende o anexo da lei complementar onde ele se enquadra, ele tem uma porcentagem de redução. A atividade imobiliária também tem reduções de alíquota. Quando eu menciono que o aluguel passa a ser base para incidência, e eu digo que a alíquota é 28%, vamos lá, quanto que é o aluguel na pessoa física hoje? 27,5%. Mais 28% em cima do aluguel. Qual é o crédito que o aluguel tem? Não tem crédito. Então, ele vai para uma tributação de mais de 50% sobre o valor da receita. Então, o aluguel, por exemplo, também tem uma redução de alíquota. Reduz 70% da alíquota. Vai tributar só 30%. Vem para... Oi? Oi. Ela me falou que o botãozinho aqui ia desligar. Oi. Ou será que a caixa desligou? Vou ligar ali. Vamos dar jeito. Oi. Ô, meu TI. Oi. Ah, tá. Onde é que eu soltei o negócio? Aqui. Então, algumas atividades estão tendo redução de alíquota, novamente. Obrigada. Então, o aluguel e também a compra e venda de imóveis. A compra e venda de imóveis também não tinha incidência de ICMS e ISS. Agora, a compra e venda de imóveis passa a ter IDS e CBS. Então, ela também tem redução de alíquota. A atividade agropecuária, saíram todos os benefícios e entrou uma redução de alíquota também. Ela tem uma redução de 60%. Então, 40% da receita vai ser tributada. Não é que vai continuar como era antes, que antes era tudo beneficiado, né? Agora a gente vai ter uma parcela da receita que vai ter incidência tributária. O que mais que está nos regimes específicos? Alimentação, cesta básica, também tem redução de alíquota. Mas as peças e os serviços em gerais não estão nos regimes específicos. E aí a gente vai para um caso prático. Quero convidá-los a, de fato, a gente enxergar um pouquinho qual é o impacto real na prática para a atividade de vocês. Só me sinalizem, deu para entender o que é o IBS e o CBS? O que eles vêm substituindo? Qual vai ser a alíquota, a base? Ok, então vamos fazer uma continha na prática.
Bom, a gente falou que não é simples apurar o imposto no Brasil hoje. Como é que é a apuração hoje? Estou trazendo aqui, gente, uma empresa de lucro presumido, não é lucro real, tá? Que é um pouco menos complexo. Então, a gente trabalhou com uma peça aqui, que vocês devem conhecer, um conjunto de reparo, por exemplo. Ele tem uma MVA de 50,39%. Quem vende peça, levanta a mão. Legal. As peças têm ICMS ST, certo? Que é o ICMS pago antecipadamente. Ele incide sobre o preço de compra. Só que a Cefaz quer que pague também sobre a margem de lucro, mesmo cobrando em cima da compra da mercadoria. Então, ela me manda aplicar uma MVA, uma margem de valor agregado. Então, eu comprei essa peça aqui por R$ 3.700, lá do estado de São Paulo. Essa empresa tem os benefícios, tem as adesões, tem o host, o Lucas que me ajudou a fazer as planilhas, obrigado, Lucas. Nós temos então a peça no valor de R$ 3.700, uma MVA de 50,39. Então, a base de cálculo do ICMS-ST é 5.600. Aí eu vou aplicar a alíquota do Mato Grosso, que é de 17%. E vou encontrar um imposto a pagar de R$ 956. Mas eu tenho que abater o crédito da compra. Então, os 7% lá de São Paulo incidiu sobre os 3.740. Os 17 incidiu sobre os 5.600. E o crédito incidiu sobre os 3.700. Então, a base de cálculo do crédito é menor. E aí eu tenho um crédito de 261 mil. O débito de 950 menos o crédito de 260 me gera um ICMS-ST de 694,51. Certa forma fácil de calcular esse imposto, se eu não tivesse que observar todos os credenciamentos, se tem credenciamento, se não tem, de onde que veio, de onde que não veio, se tem protocolo, se não tem, tudo mais. Ok, R$ 694 de ICMS-ST. Aí eu vou apurar o PIS e COFINS da venda desse produto. Eu vendi ele por R$ 6.900. Vou pagar 0,65 de PIS e 3% de COFINS. Dá um total de R$ 251. Então, eu paguei 690 de ICMS-ST, 250 de PIS e COFINS, total de imposto R$ 946. Em relação ao valor da venda, 946 dividido por 6.900, eu paguei de imposto 13,72%. Ainda tem o imposto de renda e a contribuição social, tá? Eu não botei aqui porque ele não vai mudar. E o objetivo aqui é olhar um comparativo entre o novo modelo tributário. Mas quem vende peça e está no presumido deve estar pensando assim, mas por que se eu pago 5,93? Por que você está me mostrando 13? Porque o 5,93 é sobre o preço de venda. E o ICMS-ST eu calculo sobre o preço de compra. Então, eu tenho que somar os dois e para eu achar o imposto médio que eu pago sobre aquele produto que eu estou vendendo. Tudo bem? Ok. Como é que ficaria com a reforma tributária, esse mesmo produto? Comprei ele por R$ 3.700, vendi por R$ 6.900. O imposto sobre a venda, 28% em cima de 1.900. O crédito sobre a compra, 28% em cima do 3.700. Saldo a recolher, 884,61. Achando a alíquota direta, olha, está menor. Então, para o comércio, eu vou ter uma redução tributária. Aqui, eu posso reduzir ainda mais. Por quê? Porque eu só botei o crédito da compra da peça. Mas agora, tudo que eu compro me gera crédito. Então, eu vou ter que ratear aqui o serviço da contabilidade, a energia, o telefone, a papelaria, o cafezinho. Tudo que eu comprar vai gerar crédito. Por isso que eu tenho que ter uma contabilidade redondinha.
E as empresas do Simples Nacional, a galera falava assim, não precisa pegar nota, né? Agora, se eu não pegar nota, eu não tenho crédito. Todo mundo vai ter que começar a emitir nota fiscal. Se eu não pegar nota, eu não tenho crédito. Então, eu vou ter que exigir a nota fiscal do meu fornecedor. Tudo bem? Então, esse crédito aí, também que eu li, é assim, se eu vou comprar dele e ele não optou para pagar os impostos do sistema, ele não me dá crédito, automaticamente eu não vou comprar dele. Perfeito. Isso se aplica para as empresas do Simples Nacional. Abre aspas. Eu falei que ia usar um modelo de lucro presumido, né? Sim. Por que eu não estou usando o Simples Nacional? Porque o Simples Nacional não vai ter muita opção. Ele tem uma única escolha. Ou ele continua no Simples Nacional e ele perde competitividade, porque se ele estiver no Simples Nacional puramente, ele não vai gerar crédito para quem está comprando dele. Ele só vai gerar crédito se ele optar por ser Simples Nacional modelo híbrido. Ele pode continuar sendo do Simples, mas ele vai ter que optar por recolher o IBS e o CBS dentro do Simples. Então, na verdade, o cálculo é igual. Vai se aplicar para o Simples Nacional também. Por outro lado, nós precisamos... Isso se aplica para todo mundo? Não. Por quê? Eu preciso gerar crédito para quem? Para quem paga imposto. A pessoa física, eu, Rose, vou levar o meu carro lá na funilaria. Eu vou pagar imposto? Eu estou pagando imposto sobre o meu prolabore, sobre distribuição de lucros. Eu não estou pagando imposto sobre a receita. Eu não vou vender o serviço que eu comprei da Tati. Então, eu não preciso de crédito da Tati. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma empresa do Simples Nacional, que presto serviço e vendo somente para pessoas físicas, eu posso continuar sendo Simples Nacional. Eu não preciso fazer adesão ao regime híbrido. Mas se a maioria dos meus clientes é pessoa jurídica, é produtor rural, que precisa de crédito, eu vou ter que fazer adesão ao regime híbrido. Tudo bem? Mas aí entra no meio. Vamos ter que fazer conta. Mas aí entra no caso também, como a pessoa física vai ter que... A pessoa física vai ter que considerar a nota e a Não, porque ela não vai vender. Ela vai pagar imposto da compra. Oi. E esse simples híbrido, para você ficar quadrado dentro do simples híbrido, continua sendo 4.800. Continua. Só que aí, lembra que eu falei que faltam umas coisas na lei? Por quê? O Simples Nacional, para eu recolher o ICMS dentro do Simples, eu tenho um sublimite, que é 3.600. Então, no Simples, eu tenho dois limites. 3.600 para o ICMS e 4.800 para o regime federal. Eu não tenho essa estabelecido na nova lei se eu vou ter sublimite ainda. A única coisa que eu sei é que o limite é 4.800. Então, por enquanto, eu estou subentendendo que o 3.600 vai deixar de existir, porque ele é uma condição do ICMS e do ISS. Eles não existem mais, ele deixa de existir, até eles ajustarem isso e darem uma nova norma para nós. Então, eu trabalharia com 4.800 no geral, sendo híbrido ou não. Como é que eu vou saber se a nota do meu fornecedor vai me gerar crédito? Você vai ter que consultar o regime dele. Esse é a primeira dica. Mas, eu vou antecipar, né, Neuza? Posso? Posso. Vai piorar, Lene. Vai piorar. Sabe por que vai piorar? Ai, gente, eu queria ser a portadora da boa notícia, mas infelizmente eu não estou conseguindo fazer essa função ultimamente. Eu preciso consultar se o meu fornecedor está me gerando crédito ou não, se ele fez adesão ao regime híbrido ou não. E sabe o que mais eu vou ter que consultar? Se ele pagou o imposto dele ou não. Porque se ele não pagar, eu não posso dar crédito. Desde o imposto, lembrando também que o professor tem direito ao crédito
com compras parceladas Conforme o pagamento. Conforme o pagamento. E onde é que consulta? A gente está esperando o sistema. A gente está esperando. da nossa parte, não da parte. A Receita está dizendo que vai liberar um sistema para a gente consultar isso. Mas vocês contabilidade ou nós? A gente ainda vai entender. Porque eu não sei como é que vai ser a complexidade do sistema. Aí vocês têm que disponibilizar. Vamos ter que ajustar. Ou marcar assim, um dia você faz como? Então a gente não soube. Todo mundo junto, verdade. É isso aí, gente. E aí, olha, desculpa, como é que é o seu nome? Carla. Carla falou assim: eu só posso gerar, na compra parcelada, eu só vou gerar crédito quando acontecer o pagamento. Gente, tem muita coisa que a gente não entendeu ainda como é que vai funcionar. Por quê? Se eu comprei uma mercadoria parcelada, ok. Eu já peguei a mercadoria. Só que eu não paguei o meu fornecedor ainda, eu paguei só a entrada. Eu vou pagar ele 30, 60. Mas daí eu já comprei o produto e já vendi. Mas se eu não paguei ele ainda, ele não pagou o imposto dessa peça ainda. Então eu não creditei ainda. Então o que vai acontecer? Eu vou pagar o imposto primeiro para eu me creditar depois. Então assim, vai ser assim mesmo? Vai ter outro jeito? Vai ter um crédito presumido? Não sei, ainda não sabemos, entendeu? Mas em regra geral vai ser complicado. Isso que esse sistema vai fazer com que a gente mude até a forma de venda para o cliente. De compra também. De compra, O né? fato da gente não saber essa situação, tal, você vai ter que se precaver, cara. E se tu tiver que pagar um imposto adiantado e assim... E fluxo de caixa? Pelo que eu li, é isso que eu ia falar, gente. É o que eu li. Se eu li errado, certo, por favor, me corrija. Você tem que dar o teu dinheirinho lá limitadinho na conta, lá guardadinho, porque o governo vai dizer, não tem boa. Nem contei tudo ainda, vou contar mais uma novidade. Mas aí assim, a gente pagou o imposto antecipado e o fornecedor não pagou o imposto dele. Então, se ele não pagou imposto, eu não posso acreditar. Mas aí você já pagou o imposto e fica sem crédito. Exato. Daí a gente vira o contas a receber e o fornecedor também, né? Também. Qual que é o objetivo da Receita Federal, gente? Vai botar todo mundo na PJ, porque a pessoa física também vai pagar imposto e vai ser mais barato pagar na PJ. Então vamos lá, vai todo mundo para a PJ. E quem vai fiscalizar essas PJ? As próprias PJ. A gente vai ter que exigir que o nosso fornecedor tenha certidão negativa para a gente poder se creditar do imposto que ele pagou na hora da gente fazer a nossa apuração. Então vai mudar, gente, sim, nós vamos... Não precisa desesperar. Eu fico pensando quem trabalha com margem estreita isso aí. Sim. Porque você depende do crédito lá do outro, aí você, como é que você vai passar um preço baixo para o cliente vendendo a prazo, e aí eu não acredito depois Se eu não vou. e aí eu estou com prejuízo, a empresa vai fechar. E a alíquota é 28%. Então, Exatamente esse critério que ele falou, por exemplo, o ingresso vai praticamente com venda casada. Sim. Porque esse serviço só compra se realmente for precisar da peça. Assim, não tem margem, não vai ter margem para trabalhar. e aí você passa o preço pro cliente antes mesmo de fazer a compra, às vezes, né? E se o cara não pagou, e faz o quê? Fora o prazo, Vendeu a prazo, joga. Margem lá em cima. Tem margem, porque não é nem margem, né? Tem que incluir o imposto. isso é tudo normal. A gente, por exemplo, só presta exemplo de clientes, na maioria é pessoa física. Mas eu também tenho que ter esse crédito dos fornecedores que eu compro para bater no imposto. Não. Se eu sou simples, normal, eu não fiz adesão ao regime híbrido, não vou gerar crédito para frente, eu também não tomo crédito do fornecedor. Essa pessoa física não precisa comprar para ir. Isso vai influenciar até modelo de negócio, tá vendo?
Eu não quero mais atender pessoa jurídica porque eu não quero ter trabalho, eu quero ter segurança, eu quero saber o que eu vou pagar. Quem pode, tá tudo bem, mas e quem não pode? Quem tem a maioria dos clientes como PJ, como produtor? Então, assim, vai impactar muito no fluxo de caixa das empresas, na reserva de giro que essas empresas têm. Ela vai estar vendendo sem saber se ela vai ter direito a crédito ou não. Então, vai dar um trabalhinho para a gente se adaptar. Os estudiosos, os especialistas falam que para assentar esse novo modelo tributário nas empresas, vamos até 2040. Por mais que a implementação termine em 2032, os impactos disso vão até 2040, para a galera entender como é que vai funcionar e conseguir ajustar seu fluxo de caixa, seu financeiro, os impactos de fato que isso vai trazer para a rotina. Por que eu falo que não precisa desesperar? Tem jeito da gente, pelo menos, se preparar fazendo planejamento. Nós vamos ter que começar a ter informação. Então, não conseguimos mais só ter uma empresa e vender. Faturar. Eu ouvi uma frase lá, semana passada estava em São Paulo numa mentoria, e aí a gente estava conversando e um colega falou assim, faturamento é ego. Não é faturar. Às vezes eu posso estar faturando e tendo prejuízo. E eu não estou tendo lucro, eu estou pagando para trabalhar. Então eu vou ter que saber o que eu estou vendendo, se eu estou tendo margem, se eu não estou, se eu estou tendo possibilidade de pagar essa conta que eu vou ter para poder realizar essa venda depois. Né? Tudo bem? Sim. Não, mas sim. Ô, gente, a primeira vez que eu fui no treinamento da reforma lá em São Paulo, eu tive uma crise de ansiedade no meio. Porque assim, olha, vocês são empresários. A gente tem trabalhado muito em como nós vamos preparar os empresários. A nossa responsabilidade como assessoria contábil, nós somos quem vai levar a informação para vocês. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente precisa ajudar vocês a encontrarem uma forma de se ajustar, sabe? Então, a gente assume esse peso aí nas costas de se ajustar lá na frente. Vamos lá. Então, tá. No nosso modelo, no nosso exemplo aqui, a gente entendeu que, de cara, a atividade do comércio vai ficar mais barato o imposto. Principalmente se eu tiver um controle legal das minhas despesas e eu começar a pegar a nota fiscal de tudo, porque eu vou ter mais crédito e essa alíquota aqui vai baixar. Eu posso ter 0 de IBS e CBS, se eu tiver crédito de tudo, muito crédito, né? Olha, um exemplo. Eu comprei muita mercadoria esse mês, aumentei o meu estoque. Gerei um monte de crédito de IBS e CBS e eu vendi um valor baixo. Pode ser que esse mês eu não pague IBS e CBS. Mas lá na frente, quando tiver um mês que eu vender muito mais e comprar muito menos, eu vou ter menos crédito e vou ter mais débito. Então a gente vai ter que precisar entender esse fluxo aí de tributação. Ok? Outro exemplo. Ainda no comércio, é a mesma peça, 3.700 de compra no estado de São Paulo, o ICMS-ST é o mesmo, R$ 694 no modelo atual. Paguei o PIS, o COFINS, 324. Paguei um total de impostos de 1.019. Desculpa, eu mudei o preço de venda. Antes o meu preço de venda era 6.900. Agora o meu preço de venda é 8.900. Então subiu o meu PIS e COFINS. O ICMS continuou o mesmo, porque é sobre o preço de compra. O PIS e o COFINS subiu para 324. Então eu paguei um total de imposto 1.019,36. A alíquota de imposto sobre o valor da venda ficou 11,45. Ficou mais baixo porque diluiu o ICMS da compra, porque ele é sobre o preço de compra e aqui eu vendi sobre um valor maior. Então eu paguei 11,45 de imposto nessa operação. No modelo novo, eu vendi por 8.900. Imposto sobre a venda, 28% de 8.900, 2.492. O crédito da compra, 28% de 3.700,
1.047. 2.400 menos 1.047, imposto de 1.444. Nesse caso aqui, o imposto ficou maior. Por quê? Quem pode me dizer por quê? Por causa do preço de venda. Então, lembra que o IVA vai incidir sobre o valor agregado? Quanto maior for o valor que eu vender o produto, maior vai ser o meu imposto, porque menor vai ser o meu crédito em relação ao preço de venda. Então, as empresas que têm uma margem de lucro maior vão pagar mais imposto, porque o crédito é menor. E as que têm uma margem mais apertadinha, às vezes conseguem ficar no 0 a 0 ali ou ter um impacto menor de carga tributária. Como é que eu vou pegar o crédito, por exemplo, de exploração dos Estados Unidos? Só do Brasil. No processo de entrada no Brasil vai ter o crédito. É nesse sentido, Alisson? O lançamento da nota aqui no Brasil? Sim. A nota de entrada? Sim. Quando a gente faz o desembaraço aduaneiro, quando a gente faz um processo de importação, faz o desembaraço aduaneiro. Aí eu tenho que pagar os impostos de importação. O IBS e o CBS vão estar lá. Esperando, gente. Eu vou ter que pagar na entrada. Então eu pago na entrada, daí eu me credito. Entendi. Para eu me creditar, eu vou ter que pagar. Sim. Você perguntou como é que eu vou tomar o crédito? Pagando ele primeiro. Não, vai. Só que eu tenho que não, mas aí é o nosso. Quem está passando para ele é como se fosse o governo. Certo? Vamos estudar o produto de vocês. Entendeu? Independente, por exemplo, eu estou comprando uma empresa. Aí eu tenho que ver como é que eles estão para me receber o Sim, crédito. já comprou de uma empresa sim. No caso de importação, é como se eu estivesse comprando um governo lá nos parques aduaneiros, aí lá eles já fazem a acreditação desse. É que tu paga os impostos de importação. Pagou na despacho. Aí esse pagamento do imposto de importação entra como crédito na contabilidade. Aí quando eu vender, eu vou abater o que eu paguei antes. E qual que é a porcentagem? Vai ser a alíquota do imposto de importação. Do imposto de importação. Ok? Deu mais uma análise aqui. Margem de lucro maior, imposto maior. E na importação direta só vai continuar com a IPI, né? Então, vamos ter que ver mais especificamente o que está previsto para a importação. Se vai ter algum benefício de alíquota, vai ter o IBS e o CBS, Deus. Vai ter o crédito. Agora, se vai ter algum crédito presumível, algum subsídio, alguma redução de alíquota, a gente ainda não sabe. Mas que vai pagar o imposto, vai. Vamos olhar um exemplo para o serviço? Vamos para o serviço. Eu fiz um serviço de R$10.000. Quais impostos eu pago sobre o serviço hoje? O PIS, o COFINS e o ISS. Então, ponto 65, 3 e 3. Paguei de PIS e COFINS R$365. Paguei de ISS R$300. Paguei o total de imposto R$665. 6,65 se eu for olhar em relação ao faturamento total. Lembra que tem mais o imposto de renda e a contribuição social. Como é que fica no regime da reforma tributária? Valor da venda, R$10.000. Vou deixar vocês interpretarem. Agora sim. Esse tá fácil de entender. Agora entendi que eles dão café. Preparamos vocês. Tem mais alguma coisa ali, pode? O imposto sobre a venda, então, como a nossa atividade ela não é uma atividade técnica, a Receita Federal não entende dessa forma, ela não vai ter nenhuma redução de alíquota. Então, a alíquota do serviço de manutenção, de torno, enfim, é de 28% sobre o valor da venda. O valor da venda, 10.000, 28%, 2.800 de imposto. E aqui eu não botei crédito nenhum, porque eu não tenho um custo direto na prestação de serviço. Qual é o principal custo da prestação de serviço? Funcionário. Funcionário gera crédito? Não. Mas sim os insumos. Os insumos sim. Aí por isso que eu coloquei essa observaçãozinha aqui.
de forma bruta e direta, eu não tenho crédito, porque aqui eu estou fazendo só de um serviço específico. Mas a empresa, quando ela vai apurar o imposto total, vamos lá, ela teve custo para manter a empresa aberta ou para prestar o serviço. Para prestar serviço, o que eu tenho de despesa? Ferramenta, energia, água, aluguel, contabilidade. Eu vou ter que ir para o regime híbrido, os céus, que eu vou ter que gerar crédito, tá vendo? Então, esses custos da empresa vão gerar crédito na prestação de serviço. O problema é que o principal custo da prestação de serviço não gera crédito, que é a mão de obra, entendeu? Então, vai ter coisas com crédito? Vai. Porém, não vai ser um valor tão expressivo. Então, para a gente saber de fato qual é o impacto direto, nós vamos ter que sentar e olhar os fornecedores. E, além de tudo, tem que ver se o fornecedor desses serviços aí vão gerar crédito ou não vão gerar crédito. Mas o simples entra isso aí também ou não? O simples puro, não. Continua do jeito que tá. Se tu só presta serviço para pessoa física, fica calma, tranquila, respira e não abre para PJ. A pessoa física decidir que tu vai querer pagar o imposto, vai querer passar para jurídico. Não, mas essa pessoa física aí não vai pagar imposto, porque ele é seu cliente. Ele não paga imposto do serviço que ele comprou de você. Antes que daqui a um pouco as pessoas físicas já estão achando que é mais viável virar PJ? Depende de atividade dela. No caso do aluguel, por exemplo. No caso de um profissional autônomo, um prestador de serviço autônomo, só se ele tiver renda dessa prestação de serviço. Se for uma pessoa física normal, que é assalariado e tal, ela não vai virar PJ, porque ela tem renda vinculada de CLT, né? E ela não paga, quando eu digo que ela não tem impacto, é porque ela não vai pagar o IBS e o CBS, ela paga só o imposto de renda do salário dela. Não tem previsão de IBS e CBS sobre o salário ainda. Pelo menos isso, pelo menos isso. Ele começar a demitir cliente PJ. Depende, se são eles que são a sua margem. Você começa a gerar mais produtos. Você está precisando lá, né? É mais produto, tanto serviço. Estratégia. Vamos ter que começar a olhar de forma estratégica para a nossa empresa. Tá errado? Não tá. Olha, se eu te entrego a peça montada, o valor da peça é tanto. Embutir o valor. Tá errado? Não tá. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Só que você vai ter que ter a compra da peça. Tá, mas em cima daí da compra e o valor, eu comprei por tanto, eu vou vender o triplo a mais, daí é justificativo. Vai incidir sobre a diferença. Vai incidir. Não, a Receita não vai questionar a sua margem de lucro. Se você quiser ter margem de lucro de 500%, você pode. É você que decide. Você só vai ter que pagar o imposto sobre isso. Vai pagar um imposto sobre isso, mas você pode. Mas aí essa forma de juntar a mão de obra na peça, eles também não vão classificar como é escrito lá. Não, aí tu não vai emitir a nota de serviço, vai emitir só de peça e vai ajustar o valor da peça. Só que ela tem que pegar o de peça em cima de aluguel. Aí ele fala isso pra mim, assim, Tá vendo? Não vai se aplicar. Vou conversar com ela, compra a peça e dá esse serviço, tá? Mas você tá na peça pra ver se você consegue dois patrocinadores? Não, aí você tem que vender. Vai ter que fazer a venda. Mas é muito isso, gente. Cada negócio, cada empresa tem uma particularidade, tem um tipo de cliente, tem um tipo de fornecedor. Então vai ter que fazer um planejamento individual. Não tem como a gente sentar e falar, aplica isso aqui para todo mundo, que não vai funcionar. Né? Pode. Isso pode. Você pode ter dois CNPJ. A Receita Federal não te proíbe. Um no Simples para pessoa física e o outro no regime híbrido. Dá de fazer só de obra numa Simples normal, que daí ninguém vai ter cartão de crédito. Ó, a gente já tá indo para as dicas de planejamento tributário, tá vendo? Muito bom, né? É que criar uma empresa simples, nacional, normal para mão de obra, né? Porque daí quem vai precisar de crédito e vai pegar seu serviço, né? Mas aí só vou prestar serviço para pessoa física. Mas jurídica que não, que é do simples, né? Daí jurídica pode... Jurídica que é do Simples, que não precisa de crédito, também pode comprar dessa sua empresa.
Perfeito. Tá vendo como é uma análise de quem são meus clientes e de quem são os meus fornecedores? Individual, por empresa. Mas todas as jurídicas não vão acreditar de mão de obra? Todas não. A nota fiscal de prestação de serviço vai gerar crédito para a jurídica. Para a jurídica. Daí a gente tem que seguir. O regime ter duas empresas vai funcionar para você separar os seus clientes, não para vender peça ou serviço, e sim para atender os clientes. Eu tenho uma no Simples, normal, para atender pessoas físicas, e eu tenho uma no Simples híbrido para atender pessoas jurídicas e produtores rurais. Sim, mas aí eu faço a mão de obra e as pessoas vão acreditar na minha, mas eu não vou ter crédito. Então, porque eu não vou. No híbrido, sim. Não. Ah, sim. Excelente. Você não compra mão de obra. Mas a empresa que eu vou fazer prestar, ela vai acreditar na minha mão de obra. Isso. Exato. Então, não posso mudar para ser simples. Você tem que analisar. E aí, eu vou adorar saindo abrir 2 CNPJ, tá? Mas eu não vou fazer isso sem fazer conta com vocês. Porque tem que analisar o custo-benefício. Poxa, eu ter 2 CNPJs vai me dar 2 custos. A economia tributária que eu vou ter compensa? Se compensa, bora. Se não compensa, não vai rolar. Pagar 2 honorários. Ah, tá vendo? Eu vou gostar. Mas assim, vamos ver se é viável. Se não for viável, paciência. Como é que tá meu tempo, gente? Menino! Vamos nessa. Ué, porque você não me brigou hoje? Vamos lá. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos o impacto? Sim. Agora quando? Só para passar rapidamente aqui. Lembra que é parcial a implementação? Depois a gente manda para vocês o material também, tá, gente? Manda! A implementação ela é parcial. Então, 25, eles estão legislando. 26, é obrigatório apenas ajustar os documentos fiscais. O sistema de vocês deve estar trabalhando, devem ter alterado o layout de nota fiscal já. Porque a partir de janeiro, se a gente emitir nota fora do layout novo, a nota vai ser rejeitada. Então, o sistema tem que estar ajustado para emissão de nota. Em janeiro de 26 até dezembro, a gente vai destacar. Vocês vão ver que na nota vai estar destacado ponto 9 de CBS e ponto 1 de IBS. É uma chamada alíquota teste. Só que a gente não vai precisar recolher essa alíquota. Ela é só para a Receita Federal enxergar o impacto, porque esse valor se somar dá 1%. Então, ela quer enxergar o impacto na proporção de 1%, para depois ela ver quanto vai dar na proporção correta. Eu só não vou ser obrigado a pagar esse 1% se eu destacar corretamente. Se eu não destacar corretamente, a Receita vai vir me cobrar e me fazer pagar. Mas se ela sabe quanto que eu tenho que pagar, por que eu tenho que destacar? Não sei a resposta para essa pergunta, né? Vamos lá. Só porque eles querem. Só porque eles querem, vamos lá. Janeiro de 27, entra em vigor a mudança parcial do PIS e COFINS. Parcial da reforma. Onde? No PIS e COFINS. Então, em janeiro de 27, morre o PIS e COFINS e nasce o CBS. Então, 27 e 28, o ICMS e o ISS continuam vigorando. Eu só vou ter uma substituição do PIS e COFINS pelo CBS. Então, aqui eu vou ter 100% do CBS e vou ter o ICMS e o ISS normal. Em janeiro de 29, começa a transição do ICMS e do ISS, que vai ser parcial. Em janeiro de 29, eu vou recolher. Lá já vai estar ok o CBS, né? Que entrou em vigor em 26. Desculpa, em 27. Daí lá em 29, 90% do ICMS e do ISS eu vou recolher. 10% eu vou recolher como IBS. Tá bem simples, né? Como era o objetivo deles. Em 2030, 80% ICMS, ISS e IPI, 20% IBS. E assim vamos. 2031, 70%, 30%, 32, 60, 40%, e em 2033 deixa de
existir o ICMS e o ISS e entra em vigor completamente o IBS. Então não vai ser de uma hora para outra que vai mudar tudo. A gente vai poder ir aos poucos. Mas de verdade, eu preferia que fosse pelo menos tudo de uma vez, como vai ser o CBS. Porque vai ser muito difícil a gente apurar separado isso aqui no preço de venda do nosso produto. Vocês vão querer saber quanto vocês pagam de imposto para botar no preço de venda. Vem cá, do seu preço de venda, 90% você vai tributar ICMS e 10% é IBS. É por fora, tá? E 90% é por dentro. Vai ser muito complicado. Mas a gente tem uma consultoria financeira que vai nos ajudar a estruturar. Tudo bem? Não. Agora sim, a resposta sincera. Vai subir pouco, eu acho. Olha, eu ia adorar. Everton, já temos o aval. Não? Boa. Essa ideia agora? Se eu precisar de hoje, você melhor, você não está ajudando. Mas eu agradeço por se consolidar com a gente. Obrigada. Mateus, conseguiu o valor lá, você não pode pagar um Bitcoin, cara. O Bitcoin também é uma boa? Eu gosto da ideia. Começar a diferente. Pagar em ouro. Gente, melhor ainda, tá subindo muito. Gestão integrada de tributos. Então, só um resumo disso tudo. O objetivo é fazer uma gestão integrada de tributos. Nós teremos um comitê gestor do IBS. E aqui a outra surpresa que eu falei que eu ia fazer, que eu ia falar e deixar pro final, Nilson, que é o split payment. Isso tudo que a gente falou da reforma, eles mencionam que vai funcionar dentro de uma plataforma única para a gente fazer a gestão do crédito, se o fornecedor pagou o imposto ou não. Ok. Além disso, eu vou ter uma nova metodologia de recolhimento de tributos, que é o split payment, que já começa a funcionar na implementação do CBS em 2027. Inicialmente só nas operações entre empresas, B2B. O que significa o split payment? Vendi o meu cliente, ele me pagou, o banco segura o dinheiro, o governo pega parte do imposto para ele e deposita a minha parte na minha conta. Talvez nem guia você vai receber mais. Só do IBS e do CBS, porque o imposto de renda continua existindo, a contribuição social também, o INSS também, o FGTS também e os agregados. Então, novamente, vamos ter que ajustar o fluxo de caixa. Antes, o que acontecia hoje? Hoje a gente vende um produto no dia 1º de outubro, recebe do cliente e vai pagar o imposto em 20 de novembro. Então a gente fica com o dinheiro do imposto na rotina, no dia a dia, a gente movimenta esse recurso. Na reforma, se eu vendi dia 1º, ele vai recolher o imposto dia 1º. Esse dinheiro do imposto não vai vir para mim, ele já vai ser retido para o governo. É isso que se aplica através da metodologia do split payment. O governo que aplica para receber, então, basicamente. Exato. Eu ia falar um pouquinho sobre isso, porque eles alegaram que o Brasil tem muito imposto sobre a... Como que não? Sobrevive. Tudo bem, gente? Quer dizer, já perguntei isso demais, não vamos perguntar. Teremos mudanças ainda? Teremos, porque, como eu disse, as legislações estão sendo emitidas. O nosso objetivo aqui não é exaurir o assunto. O nosso objetivo aqui é dividir com vocês o que está acontecendo, para que vocês comecem a olhar para os negócios de vocês com uma visão diferente, com uma visão mais estratégica, com uma visão mais de eu preciso ter a informação. Se eu tiver informação, eu vou conseguir fazer algum planejamento depois. Se eu não tiver, eu não vou ter o que fazer, eu vou ter que entrar na onda e aceitar o que está acontecendo. Mas aí eu não sei se eu vou ter lucro, se eu vou ter prejuízo, se eu vou continuar de pé ou não, tá? Hoje, faz favor, Décio, hoje a gente trouxe para esse workshop, para ficar um pouco mais dinâmico, eu convidei o Décio para falar com a gente um pouquinho, rapidamente, sobre um assunto que é muito importante para a atividade que nós estamos discutindo aqui, que é o cálculo do preço de venda, a precificação. Hoje, ela é uma dor de muitos negócios. As empresas, a gente pergunta assim, você sabe quanto que é a sua margem de lucro? Dificilmente alguém sabe responder. Parabéns, meus.
Dificilmente alguém sabe responder. Porque eu tenho que incluir todos os meus custos na precificação, que se eu deixo algum de fora, ele vai sair da minha margem de lucro. E daí a margem de lucro que eu achei que eu tinha, eu não tenho. Né? Então eu gostaria que o Décio falasse um pouquinho com a gente aqui. Décio Mota, por favor, é consultor financeiro, trabalha com o Sebrae, está em Lucas há 7 anos e também trabalha particularmente com as empresas, aí, ajudando na gestão financeira dos negócios. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do preço de venda e como estruturar isso dentro dos negócios. Dá licença, Décio. Estou acostumado com isso, não. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Bom dia. O que acontece? A gente vai trazer um pouquinho da experiência nossa nos atendimentos que eu tenho feito nas empresas, tá? Trouxe um exemplo aqui bem simples, que é o que acontece normalmente. Algumas pessoas aqui acho que já até me conhecem, mas vamos lá. O que é o principal acontecimento que está tendo e que vai impactar muito no negócio de vocês? É o fluxo de caixa. A Rose falou aqui, e a partir de agora eu já indico que vocês façam essa análise a partir de 26. O fluxo de caixa de vocês vai mudar. Quem trabalha com o imposto, porque muitas empresas trabalham em cima do quê? Do imposto, certo? Vou pagar só dia 20 do mês que vem, agora acabou. Você tem que ter o quê? Fluxo de caixa. Para quem trabalha com importação, enfim, com qualquer coisa que você vai trabalhar, você tem que ter o teu fluxo de caixa bem controlado. Ah, mas como é que eu chego lá? Como é que eu sei o que eu vou ter que eu preciso ter de fluxo de caixa ou não? Principal que nas contabilidades eles passam isso e insistem que as empresas tenham, que muitas empresas às vezes também não controlam, é saber o quê? Quais são os custos fixos e variáveis que as empresas têm. Vocês sabem o custo fixo e variável de vocês? Aí que não só em serviço, mas para venda de produtos também, você tem que saber quais são teus custos fixos e variáveis. Porque é a partir daí que a gente começa a fazer a nossa formação de preço. Então a gente vai trabalhar muito em cima disso, essa CBS, IBS e governo para cá, controlando e tudo mais, a gente vai ter a necessidade desses controles. Beleza? Beleza. Mas como é que eu chego lá? Aí a Rose vai estar apresentando para vocês o quê? O balanço. O meu DRE mensal. Então, a partir disso aqui, aonde que vai? Então, se eu tenho a minha receita, o que é meu custo variável? No serviço, como a Rose falou, eu vou aplicar 28% e praticamente eu não tenho crédito, não tem nada ali que vai diminuir. Beleza, mas eu vou ter muito custo fixo. Parte desse custo fixo aqui, para quem fosse creditar, vai te dar crédito. Muitas coisas aqui vai te dar crédito, certo? Beleza, a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Então, assim, eu trouxe só um exemplo para vocês, não vou me delongar muito. É só para a gente ter uma noção de o que vocês vão precisar analisar para fazer a formação de preço de vocês. Então, sabendo disso daqui, qual é o meu ponto de equilíbrio operacional, qual é o meu ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho que saber. O que eu vou precisar ter de caixa mensalmente? Aí aqui a gente começa a ter. Então, se a minha empresa de serviço, que é muito comum na prestação de serviço, o pessoal falar o quê? Eu tenho uma margem de lucro de 40%. Tem. Muita gente fala que tem. Aí eu chego lá e falo assim, como é que você forma o preço? Eu pego mais ou menos o material ali que eu vou usar e multiplico por 3. Beleza, qual é o teu lucro? Não, é vezes 3. Não é assim. Infelizmente não é assim. Quando a gente vai analisar os dados disso tudo aqui, às vezes o camarada mal tem 15%, 10%. E aí fala o seguinte, cara, eu trabalho pra caramba e não tenho dinheiro. E é assim que acontece, tá? Isso daqui não é novidade pra gente, a gente trabalha no dia a dia e acontece muito isso. E aí a gente vai trabalhar a partir dessa nossa reforma, a gente vai trabalhar muito em cima disso aqui. Trabalhar essas informações para que vocês saibam o que realmente eu vou ter que pagar e qual é o lucro do meu negócio. Beleza? Beleza. E aí,
Eu trouxe aqui um exemplo simples de como formar preço de venda. A Rose passou lá. Isso daqui, gente, é o que é hoje. Como que hoje nós fazemos. Que a partir daqui para frente, isso aqui vai mudar bastante. Mas um jeito simples de calcular é o quê? Na prestação de serviço, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber os meus custos de folha, de mão de obra. Aí vem a questão para o próprio empresário. Quanto que você tira para você? Qual é o teu prolabore? E, meus queridos, não é o prolabore que vocês passam para a contabilidade. Não, é o que realmente você tira. Porque o que realmente você tira é o que vai dizer se a tua empresa vai ter uma perpetuidade ou não. Muitos empresários se enganam, né? Ah, eu misturo tudo, a empresa paga, não fala nada para Rose, né? Mas, gente, vocês estão só se enganando, tá? Então, assim, essa parceria hoje, que muitos não têm, mas a gente está levando para que tenham, é usar essa contabilidade. Usar a informação que a contabilidade tem para me ajudar no meu negócio. E aí, vamos lá. Se eu tenho uma folha, isso aqui são valores hipotéticos, tá? Se eu tenho uma folha de 10 mil, mais ou menos R$4.500 de impostos, e eu tenho um prolabore de 15 mil, o que eu faço? Eu tenho um custo operacional de 29 mil, certo? Eu pego isso daqui e divido por 208. O que são 208? São 8 horas de trabalho vezes 26 dias do mês. Beleza? Ela tá botando a mão ali falando, meu Deus, que macabro. Não, não é que macabro, é simples. Gente, gestão financeira é a coisa mais simples que tem. Então, eu calculei aqui o que? Este valor dividido por 208 dias do mês, eu chego o que? R$141. O que é R$141? É o meu custo por hora. Para quem trabalha com serviço, precisa saber o quê? Tá, quanto que eu vou cobrar a hora do meu serviço? R$141? Não. Porque aqui eu ainda tenho que calcular os impostos que são por dentro. A partir de 2027 começa o quê? O imposto por fora, certo? Beleza. Quanto que eu tenho de imposto? 10% do simples, custo fixo 15,92. Da onde que eu tirei esse custo fixo? Daqui, ó. Olha o total do custo fixo aqui. 15,92. Observem que a minha retirada aqui, ó, não está aqui, mas ela está aqui, ó. Certo? Folha, funcionário, vai estar tudo aqui. O que é o meu custo. Aí eu tenho taxa de cartão. Ué, Décio, mas eu não coloco isso no meu preço. Ué, mas tu não vende, tu não recebe o teu serviço no cartão? Beleza, tem que colocar. E eu estimei que no meu trabalho eu quero 40% de lucro. Se eu quero 40% de lucro, perfeito. Como é que eu faço essa conta? 70,92. O que é isso aqui? Isso aqui chama-se markup divisor. Vamos deixar aqui uma explicação. Existem vários métodos da gente chegar à formação de preço, tá? Existe o markup divisor, markup multiplicador, foi o que eu falei agora há pouco. O que é? Quando você pega o valor de uma mão de obra aqui, ó, e multiplica por 3, você está fazendo um markup multiplicador. Esse aqui já é o contrário. Esse aqui é o markup divisor. Como é que eu faço isso? 1 menos esse total aqui, ó, 70,29, certo? Beleza? 1 menos 70,29, eu tenho 29%. 141 dividido por 29, qual é o meu preço do meu serviço? R$487. Então, aquele serviço em que o meu custo é 141 e eu quero 40% de margem de lucro, eu tenho que chegar nos 487. Simples assim. Fácil, né? Aí, ó. Qual é o problema? Tanta coisa que a Rosa falou que é difícil. Aí aqui, ó, para formar preço não é difícil.
Hoje é assim que vocês fazem, certo? Não é assim? Vai mudar. Beleza? Então assim, gente, eu só queria contribuir com vocês só um pouquinho do que é hoje e como nós vamos ter que mudar. O que nós vamos ter que mudar? Essa questão dos tributos. Acredito eu, a nossa colega ali falou que ela não quer sair do simples. Mas não sei o seu negócio, mas vamos lá. Quem tem mecânica não trabalha só com pessoa física. É pessoa jurídica. Mas, por exemplo, 98% dos clientes são pessoas físicas. As pessoas jurídicas que são pequenas empresas, por exemplo, trabalha com uma funcionária, então vai lá, faz serviço e nem quer nota. Mas aí a gente vai entrar em um... aí tem uma outra situação que a gente estava até conversando sobre o MEI, né, Rose? Enfim, tem várias coisas que vão acontecer. Acredito que essa mudança, para alguns casos a gente está estudando, existe até uma redução, vai ter uma redução de carga tributária, embora vai elevar lá para os 28%, mas todo mundo vai começar a pedir nota fiscal, tá? Todo mundo pedindo nota fiscal, quem está no simples vai acabar indo para o híbrido, porque também vai querer tomar crédito e você vai querer passar para o seu consumidor. Quem paga no final é o consumidor, porque nós não pagamos imposto, a gente transfere, né? Enfim, isso daqui, pessoal, só queria contribuir com vocês um pouco disso. A gente está trabalhando bastante, estudando bastante, para que as coisas mudem, tá? Mudem, que eu digo assim, a mentalidade do empresário. O importante é a mentalidade. Vocês estão de parabéns por estarem aqui hoje, para a gente começar a ter essa noção. Esse aqui eu só trouxe um exemplo de serviço, mas para a venda de produto também vai ter essas diferenças, como a Rosa explicou. Enfim, é isso daqui. A gente está aqui trabalhando junto com a Rose com essa questão da consultoria e fico à disposição de vocês. Estamos aí, né, Rose, para 2026 com muito trabalho. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Décio, fantástico. Era isso que eu queria que vocês visualizassem. Gente, eu chamei o Décio e falei assim, me ajuda a mostrar, cada macaco no seu galho, né? Especialista financeiro vai falar de finanças. Me ajuda a mostrar como é que é a precificação, como é que eu faço o cálculo do preço de venda no meu produto. Hoje, como o Décio mencionou, a gente faz assim. Lembra que eu falei que na reforma o imposto é por fora? A gente precisa... Poxa, mas ainda compensa eu saber como é que eu faço hoje, se daqui a pouco vai ter que mudar? Se eu não sei como que eu faço hoje, eu não vou conseguir adaptar com assertividade lá na frente. Por quê? Hoje, meus 10% de imposto estão aqui, ó. Lá na frente, não é só eu chegar e botar 28% em cima do imposto de venda, do preço de venda. Porque eu já estava contando 10 aqui. Então, eu tenho que tirar o meu imposto daqui, vai mudar o meu preço de venda. E em cima do meu preço de venda, eu vou ter que inserir a nova alíquota. E aí eu vou ter que apurar os meus créditos, para saber quanto de imposto eu vou ter. Como é que eu vou fazer para apurar os meus créditos? Também olhando para as minhas despesas. Então, gente, ser empresário nunca foi fácil. É a profissão, assim, é uma profissão que exige muito do ser humano. O empresário, eu costumo falar no escritório que para ser empresário não tem faculdade, né? Tem faculdade para ser médico, engenheiro, professor, advogado, para ser empresário não. Mas o empresário tem que lidar com fornecedor, com cliente, com marketing, com financeiro, com gestão de estoque, com gestão de resultado, com gestão estratégica, com infinidade de demandas que ele não estudou para isso. Ele precisa estar sempre em constante aperfeiçoamento. E a gente vai ter que olhar de um jeito mais diferente, de um jeito diferente para essa área financeira e contábil. Porque se a gente não conhecer os nossos números, a gente vai pagar para trabalhar. E não adianta só eu fazer essa conta. Além de eu fazer essa conta, eu vou ter que olhar para o mercado para saber se o meu preço vai ser competitivo, para eu continuar tendo cliente, né? Então é uma cadeia bem grande que vai girar e nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Pessoal, era esse o conteúdo que a gente queria passar para vocês hoje. Esperamos ter contribuído, ter agregado um pouquinho de informação. E eu quero ressaltar que nós estamos
nos preparando todos os dias. Estamos prontos? Não, que nem a legislação está, né? Então, conforme as coisas estão acontecendo, nós também estamos buscando, a gente vai para fora, faz treinamento, faz imersões, para a gente ter o melhor da informação para orientá-los. Estamos estruturando produtos para a gente voltar a conversar de uma forma mais próxima ao ano que vem, porque de fato 2026 é um ano de planejamento. Nós vamos ter que olhar empresa por empresa, cliente, fornecedor e tudo mais para poder desenhar as estratégias que vão nos ajudar a continuar tendo uma empresa rentável a partir de janeiro de 27. Muito obrigada pela presença de vocês, um excelente dia e um bom restinho de semana, gente. Obrigada.